Música, teatro, ciência, toda manifestação humana é um ato político. Revelar as ideias de personalidades baianas naquilo que toca o exercício da cidadania é o objetivo deste programa. Bom, eu ia falar bem-vinda ao Cidadão Quem, mas a gente está na sua casa, né? Ia ficar um pouco estranho aqui. Bem-vindos aqui em casa, vocês. Muito bem, obrigada por estar recebendo a gente aqui na sua casa, aqui em Salvador, para a gente falar um pouco sobre política, sobre cidadania. E eu já quero começar te fazendo uma pergunta, Lu. O que é política para você? Para mim, política está muito atrelado a um estilo de vida, né? Eu fui educada para entender que o meu corpo é um corpo político e que não dá para se separar muito disso. Eu lembro que eu tive uma adolescência em que os jovens achavam o máximo se denominar como apolíticos. Sim. Como se isso fosse possível, sabe? Como se a política não estivesse em todas as áreas da nossa vida. Então, para mim, política é estilo de vida, sim. Principalmente, para mim, enquanto mulher negra, não tem como desvincular a política da minha existência. Bom, o seu pai é um dos fundadores do Bloco Afro Os Negões, né? E eu queria entender um pouco como é que a política era tratada na sua casa. Vocês conversavam sobre isso? Era pauta na hora do almoço? Como é que é? Era não, até hoje. Verdade, Até hoje, o tempo inteiro, pautas e mais pautas. A gente cresceu nesse ambiente de política e de militância, por conta de meu pai, por conta do movimento dele dentro do bloco. E a gente teve uma educação que pra gente era completamente natural, eu e minha irmã. Pra gente, todas as casas pretas brasileiras estavam acontecendo a mesma coisa. Uhum. E sempre tendo muitas noções, sabe? Sempre tendo muitas noções de quem a gente era, de que sociedade é essa que a gente estava inserido, como é que a gente era vista, como é que a gente tinha que se posturar. Então a gente... Era tudo falado mesmo? Era tudo muito conversado, muito falado, tipo... A gente acompanhava, ficava lá espiando as conversas dos adultos também, né? Porque as reuniões do bloco no início aconteceu muito lá em casa. Sim. Então, tipo, era aquele mundaréu de gente e conversando sobre tudo e, tipo, alguns tinham filhos, a gente que morava na casa estava lá. Então, tipo, a gente tinha contato pouco, assim, com as crianças, mas a gente tinha muito acesso às conversas dos adultos. Eu lembro uma coisa muito nítida na minha mente, é quando começou-se a militar pelo sistema de cotas nas universidades. Sim. Que eles iam fazer reunião e eu olhava aquilo tudo e dizia, meu Deus, que maluquice! Mas sendo educada, né? Uhum. Dentro daquela atmosfera, dentro daquelas pautas. Então a gente não teve muito como fugir disso. Era o nosso arroz e feijão todo dia, essa conversa. Bom, você como produtora de conteúdo, você se sente pressionada de alguma forma a falar sobre política, a se posicionar sobre política? Todo tempo pressionada, inclusive eu tenho trabalhado muito isso em mim, no meu posicionamento pessoal nas redes sociais, do quanto a gente não precisa se render a essa pressão, saca? Do quanto a gente não precisa criar uma nova ditadura, uhum, de como tem que ser feitas as coisas. A gente tem vários influenciadores, vários comunicadores de internet que se posicionam. Eu me posiciono bastante quando eu domino certos assuntos, mas quando tem muita gente falando sobre a mesma coisa, eu me dou o direito de só compartilhar para não chover no molhado, uhum, sabe? Mas eu assumo muito a minha responsabilidade de posicionamento, sim, de diálogo. Sim. Para mim, muito mais do que expor a minha opinião, é chamar a galera para conversar, é fazer uma live, é criar um grupo de conversa. E você tem um público muito jovem também. Você sente que esse público é interessado pelo assunto política? Eu tenho um público muito jovem, sim, os neizinhos. É um público interessado, do tipo, é um público jovem que na idade que eles têm, quando eu tinha a idade deles, eu não era nem um pouco engajada em questões políticas como eles são hoje em dia. Acho que a internet teve um papel muito importante, né? Nesses movimentos de militância estética, na internet, etc. e tal, abriu uma porta para o entendimento das pessoas do quanto, uhum, política é importante e do quanto não dá para desvincular a política da nossa vida. E eles interagem muito, se interessam muito, acabam muitas vezes reproduzindo muito do que já está lá e etc. Mas eu acho que já é um caminho, sabe? Sim. Já é um caminho desse contato com esse assunto que é muito importante.
Lu, muito se fala hoje sobre essa militância que acontece nesse ambiente virtual, mas como transferir o que acontece no ambiente virtual para a rua, para a vida real, para o ambiente real. Como é que você atua nesses dois campos? É uma das questões que eu tenho conversado bastante com esses produtores de conteúdo. O quanto a gente se acomoda ficando só nessa atmosfera online e achando que está tudo resolvido, dado o cenário político que nós temos, não está nada resolvido, né? E o quanto a gente tem que ter ações mais efetivas, sabe? Voltar para esse corpo a corpo, voltar para esse tete a tete, para essa presença física, promover mais encontros, mais debates, mais conversas, jantares em casa com seu grupo de amizades. Eu acho que, para além de educar as pessoas para o que a gente tem vivido hoje, se autofortalecer, fortalecer nosso grupo, nossa equipe, nosso time ali. Porque eu acho que é muito o tempo disso, o tempo da gente resguardar o que a gente tem para poder mostrar com qualidade e com mais certeza o que é que a gente tem para inspirar e para motivar outras pessoas. Qual é o risco para você que a gente corre ao não falar sobre política? O risco a gente já está vivendo, né? Esse risco de... A gente não está correndo, mas a gente está desesperado, na verdade. A gente já está vivendo esse risco aí sobre essa invisibilidade de entendimento político, dada essa situação que a gente está hoje. Eu acho que o grande risco é esse, mais jovens votantes de repente votando errado ou se anulando do direito de escolha porque não entende. Acha que realmente não é uma rifa, sabe? Sim. Tipo, não entende o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo é necessário. Eu acho que uma das coisas que esse momento pode trazer de bom pra gente é esse entendimento, saca? Do tipo, olha o que a gente fez. Olha o quanto somos responsáveis. Tipo, as pessoas estão sempre apontando o dedo. Olha, você que votou nele. Sim, é verdade. Então, eu acho que pode servir aí para esse momento educacional, social, das pessoas entenderem o quanto é de responsabilidade de cada um, sabe? Jovem, velho, adulto, criança, votante ou não votante, ter essa consciência mesmo. Então vamos para o nosso primeiro quadro, que se chama Onde Você Estava. A gente vai lembrar de 3 momentos do Brasil recente. Eu quero que você me diga onde você estava nesse momento. O primeiro é a Revolta do Buzu, em 2013. Onde você estava? Revolta do Buzu, 2013. Eu estava em São Paulo. Eu morava lá ainda. E foi o caos. Foi a primeira vez assim que eu vi uma grande mobilização política, assim, todo mundo concordando, todas as classes sociais na rua, gritando não são só 20 centavos. Eu acho que aquele momento ali foi o primeiro despertar, assim, desses Brasil político recente, sabe? E eu tava lá em São Paulo, eu lembro que eu trabalhava até às 18 horas, eu desesperada para acabar logo, para eu descer logo pro Largo da Batata, porque eu queria não sei o que, estar junto. Eu fui um pouco mais tarde, mas fui sim para contabilizar a minha presença lá. Sim. E foi massa. Você lembra da sensação que você teve na rua? Eu lembro da sensação de pensar assim, gente, será que os caras pintadas foram assim também? Sim. Tipo, como que, tipo, será que a gente está revivendo esse momento? Mas ao mesmo tempo eu percebia que era uma coisa muito confusa, sabe? Sim. Tipo, estava todo mundo lá, mas estava muito dividido. Tanto que logo depois a gente começou a ter uma série de manifestações a partir dessa que se fragmentaram, cada uma com a causa, com patos e etc. Mas foi um momento muito importante, assim, foi um momento muito importante de entender principalmente que se todo mundo se juntar num foco, tipo, sacode a laje mesmo, sabe? Sim. Vamos pro nosso segundo momento, que é a eleição, primeira vez que o Lula foi eleito, em 2002. Já tem algum tempo. Tem bastante. Você lembra o que você estava fazendo nesse momento? Eu estava aqui em Salvador, eu morava aqui em Salvador, estava no colégio, estudava no Manuel Novaes. Nossa, eu lembro que foi um frisson, tipo, meu pai
I love Lula para sempre, tipo, muito feliz. Eu acho que boa parte da cidade de Salvador ficou muito entusiasmada com a ideia de Lula finalmente ter sido eleito, justamente porque o Partido dos Trabalhadores dialogava muito com as necessidades do Nordeste, principalmente. E foi um frisson, e foi muita gente dividida também. Foi gente dizendo que Lula era o anticristo, enfim, foi um caos. Mas foi muito bom, eu fiquei muito entusiasmada porque eu acompanhava muito horário político quando eu era criança. Sério, você gostava? Eu assistia, eu adorava ver, ficar rindo. Esse tá lendo! Eu amava assistir quando eu era criança. Muito e eu sempre via Lula lá e, tipo, ele tinha aquela coisa que cativava boa parte da minha família. E as pessoas sempre estavam elogiando e diziam, poxa, ele nunca ganha, tadinho. E aí ele ganhou e eu fiquei muito feliz. Foi. Bom, vamos trazer para um momento mais recente e mais polêmico também, que é o caso recente agora em 2019 do aniversário da Donata Meirelles, que é ex-diretora da Vogue. Sim. Enfim, ela fez uma festa aqui em Salvador, essa festa gerou muita polêmica, pessoas levantaram aí a questão dela fazer... Ela trazia um tema colonial para a festa, né? Onde você estava e o que você achou? Eu fiquei chocada. Eu lembro que eu estava na casa de uma amiga quando pulou a primeira foto de uma pessoa X, não vou dar nomes, sentada na cadeira. Eu já olhei, já disse, nem sabia do que se tratava. Eu já olhei, já pensei, por quê, né? Eu achei que a pessoa estava no museu, em algum lugar. Sim. Foi lá e sentou na cadeira e tirou uma foto. Eu já disse, pra que tirou essa foto aí? Porque a foto em si, né, antes de saber qual era o contexto, você olhava a foto e já estranhava. Tipo, eu não sabia que era festa, eu não sabia de nada. Eu só vi uma foto de uma pessoa na rede social e já disse, tá estranho isso aqui. Tá ruim isso. E aí fui dormir, acordei bela e plena, e aí no outro dia já tava tipo, uau, sabe? Ficou uma representação muito agressiva, sabe? Ficou muito específica, tanto que a galera fez uma comparação de livros de história. Sim. E da foto. Então, tipo, você vê ali que existiu uma intenção orgulhosa de reproduzir algo que fazia sentido para aquela parte daquele pessoal, daquela festa, daquele grupo, que para eles é completamente naturalizado. Tipo, não é nada demais, sabe? Era como faziam meus ancestrais. Sim. Provavelmente essa foi a linha de pensamento e não vê problema nenhum. E eu acho que o grande problema tá nisso, saca? Das pessoas, principalmente a elite branca brasileira, não assumir essa responsabilidade ancestral. Assim como eu assumo a minha carapuça de ter ancestrais que foram escravizados e lido com isso até hoje, o quanto essas pessoas da elite branca brasileira estão abertos a assumir essa responsabilidade de terem ancestrais que escravizaram pessoas, que subjugaram, que animalizaram pessoas, o quanto estão abertos a pensar sobre isso e a diluir isso, saca? E a, tipo, propor uma nova narrativa, ou quanto estão confortáveis. Porque muitas vezes a gente vê que a pessoa está completamente confortável em gozar do seu privilégio, o seu privilégio que vem de roubar direitos de outras pessoas, e não quer mexer. E quer fazer e não quer que reclamem também. Só que a gente está num período de internet onde as pessoas têm voz, onde várias pessoas se doem, se inflamam e se veem no direito de falar e de defender. E eu acho isso maravilhoso, porque nada fica mais naquele âmbito de, ai, não gostei. Não gostei, vou falar. Já vai para a esfera pública, já né? vai para uma esfera pública, já vai para um debate, já vai para uma discussão. Eu lembro que eu fiquei, tipo, umas 2 semanas conversando com pessoas que entendiam, que não entendiam, que achavam exagerado, que achavam que estava certo. Enfim, eu acho que não dá para a gente discutir questões políticas 2019 se a gente não andar para 1500 e vir refazendo esse caminho, né? Porque é muito fácil dizer que não foi nada demais quando você age como se o mundo tivesse começado nos anos 2000, sabe? Lu, a gente está vivendo num momento político muito tenso, né? Muito difícil. Recentemente a gente está aí discutindo a questão dos cortes nas universidades públicas. E é um movimento, uma época também onde a gente tem vivenciado, né, não que exista só agora, isso sempre existiu, mas uma violência muito escancarada. Absurda. E a principal vítima continua sendo o negro, né, a pessoa negra. E aí eu percebo um movimento também de, como se fosse de aquilombamento, assim, sabe? Sim. De união entre o povo negro,
como uma forma de se proteger mesmo, Sim, né? sim, Como sim. fazia nos quilombos. Sim. Então eu queria entender, perguntar para você como é que isso funciona para você. Você percebe esse movimento mesmo de união? E o que é que isso provoca? Eu percebo que a gente está vivendo um plano, a retomada de um plano que não deu certo, né? Que era do extermínio da população negra, porque logo depois que as pessoas escravizadas foram trazidas, que fizeram construíram Pelourinhos e Afins e todo esse Brasil gigante, a ideia era, vamos exterminar essas pessoas. Só que não deu certo, como vocês podem ver. Mas o plano ele não parou, sabe? Ele foi, a gente fala tanto a palavra sistema, existe um sistema parece que é um bando de gente doida falando que existe um sistema de manipulação e etc. Mas existem várias teorias que foram comprovadas, que foram validadas dentro de universidades, das grandes universidades brasileiras, como a teoria da eugenia, de que realmente precisamos eliminar pessoas negras do nosso país, porque senão o nosso país vai ficar mal visto para o resto do mundo. E o Brasil, ele tem muito essa coisa, esse sentimento vendido de não querer ser Brasil, querer ser Europa, querer ser qualquer coisa, menos um país tupiniquim, sabe? Então já vem dessa negação de não assumir quem é, o que é e o que está fazendo. E vem desse lugar de que o plano continua sendo executado. A gente vê aí, continua acontecendo essa tentativa de extermínio da população negra. A gente vê as milícias subindo nas comunidades, nas favelas, nas periferias, exterminando pessoas sem motivos. Então existe um sistema muito bem orquestrado para que as pessoas não sobrevivam, porque se elas sobreviverem, elas podem fazer coisas muito maiores do que essas que estão aí já estão fazendo. E nós, pessoas negras, a gente tem conversado muito sobre o quanto precisamos nos resguardar. Sim. Tipo, esse aquilombamento tem que servir muito sobre resguardo, por uma questão de sobrevivência. Precisamos estar vivos quando toda essa turbulência passar. E precisamos nos fortalecer, sabe? Tipo, não dá pra você ficar se esguelando e queimando todas as suas fichas e fazendo as coisas sem ter a mínima consciência ou organização ou estratégia, sabe? Sim. Tipo, se cansando, se adoecendo. A gente precisa viver esse umbutum mesmo, viver esse aquilombamento, estar junto, comer junto, jantar junto, conversar, dançar, se divertir, enfim. Se divertir é importante. Exatamente. Cuidar da nossa saúde mental, saca? Sim. Porque o genocídio, ele não acontece só no corpo físico, quando uma bala atinge ele. Às vezes você está vivendo dentro da sua casa completamente atordoado, completamente desestruturado, desanimado, depressivo. Sim. Sabe? Então a gente tem que cuidar da nossa saúde como um todo. Como é que a gente fala sobre racismo para uma pessoa branca que não entende nada sobre isso? Uma das coisas que a gente fala muito é que o racismo, ele não é um problema das pessoas negras, ele é um problema das pessoas brancas. São as pessoas brancas que praticam e se beneficiam do racismo. Há sim pessoas negras que por uma falta de entendimento e consciência reproduzam esse comportamento que não é nem um pouco benéfico para elas, mas o racismo, ele é uma prática que traz privilégio e benefício para a pessoa branca, então é um problema delas. Eu acho que esse é o ponto inicial para a gente entender essa responsabilidade, saca? Tipo, falar sobre racismo, eu acho que pessoas brancas, elas precisam começar a conversar entre elas. Sim. Sobre o racismo, mas não mas assumindo esse lugar de protagonista, do quanto eu posso ser contribuir para isso, exatamente, né? Do quanto eu estou na posição de alguém que pode estar fazendo isso, que posso estar inconscientemente, que posso estar tipo naturalizadamente praticando esse racismo que me foi ensinado, porque o racismo, ele faz parte de um sistema educacional. A sociedade brasileira, ela foi educada para entender que a imagem
do negro é a imagem para ser subjugada e a imagem da pessoa branca é a imagem superior. E você acha que esse mundo tá mudando? A sociedade está se tornando menos racista? Eu não acho, não. Eu, infelizmente ou felizmente, conscientemente, não acho, não. Eu acho que o que eu percebo do meu lado é que cada vez mais pessoas negras estão tomando consciência de quem elas são e se aprofundando em quem elas são e se apropriando de quem elas são, sabe? De onde elas descendem, de que a história não é bem assim como está lá no livrinho de história que a criança recebe no ensino público, onde ela vê a imagem dela ali, o bonequinho que parece com ela tá amarrado, apanhando do bonequinho que parece com um coleguinha branco. Então eu acho que esse momento de empoderamento, esse boom que a gente tem vivido de 2015 para cá tem servido para despertar pessoas negras para isso. Sim, também algumas pessoas brancas estão tomando consciência do seu lugar, dos seus posicionamentos, mas ainda, eu acho que ainda muito pouco, porque ninguém quer abrir mão do privilégio, né? É uma coisa difícil. É uma coisa muito difícil, sim. Eu, quanto pessoa, mulher negra, baiana e etc., ainda assim vivo muitos privilégios que de vez em quando eu penso que não queria abrir mão disso nunca. Sim. Mas o quanto estamos dispostos a entender que abrir mão desse privilégio é tornar esse meu privilégio direito de outras pessoas, sabe? Muito bem, vamos para o nosso segundo quadro. Vamos começar agora a falar um pouco mais sobre amor. A gente vai agora para o nosso Na Boca do Povo. Eita, né? Que era, a princípio, para ser um quadro com pessoas falando o que viesse na cabeça sobre aquele convidado, aquela convidada. Mas aí o negócio foi se tornando meio que um arquivo confidencial do Nordeste, assim, Salvador, Bahia. E eu achei válido continuar assim, pra ter de fato esse momento amor, assim, aqui no Cidadão Quem. Vamos pro primeiro? Vamos pra primeira pessoa que mandou essa mensagem pra você. E quem é das redes sociais já ouviu com certeza esse bordão maravilhoso da minha querida Lu Nascimento, da minha Neizona, mulher forte, empreendedora, mulher preta que sabe o que tem feito, que está nas redes sociais para mostrar que mulher preta pode empreender, mulher preta pode usar o que ela quiser, mulher preta tem que usar Dress Coração também, que é uma marca de look, que imprime identidade, personalidade, a verdade dela. E quem conhece das redes sociais e conhece no dia a dia sabe que é isso, que é uma mulher de luta, mulher politizada, consciente do que tem feito, seu papel. Continue nessa linha, siga. Uran Rodrigues. Vocês já são amigos há muito tempo? Como é essa relação? Então, eu sempre falo que o Uran é o R Preto de Salvador. Se você quiser saber o que acontece, ele tem uma festa maravilhosa que chama o Pente, que é uma das primeiras festas que ele fez com essa pegada mais afrocentrada, assim. É uma festa maravilhosa que encanta todo mundo. E eu acho que é uma das peças fundamentais aí, um dos personagens essenciais para esse aquilombamento soteropolitano. E amei a mensagem. Vamos para a próxima. Será que você vai gostar? Eita, meu Deus. Oi, gente. Aqui é Xênia França. E hoje eu tô aqui para falar de Lu Nascimento, que é minha grande amiga, minha grande irmã. Luana, a gente se conhece há tantos anos e ela não cansa de me surpreender e não cansa de me inspirar cada dia mais. Lu vem desenvolvendo um trabalho belíssimo de autoempoderamento. Cada vez que ela desenvolve uma criação nova, ela se empodera e logo ela empodera outras mulheres, como eu. Eu sou muito orgulhosa dela, todos os dias torcendo, vibrando, rezando para que cada dia ela tenha cada vez mais êxito, que a vida dela esteja mais alinhada com o propósito dela. Vida longa, todas as criações de Lu Nascimento, Dress Coração, Ilustre, tudo. Um beijo, minha irmã! Xênia França, nossa grande pastorinha cósmica. Xênia, eu conheço há muito tempo. A gente se conheceu, a gente não sabia nem quem a gente era no mundo, assim, tipo, não sabia nada. Mas aí a gente meio que se juntou como um imã, assim, foi muito mágico. Eu lembro que uma das primeiras movimentos, a gente modelava, então a gente sempre se encontrava em teste, e a gente começou a meio que se juntar ali, do tipo,
publicidade, aquele teste em que só ia ter 10% de casting negro dentro de toda a diversidade de gente preta que a gente tem no Brasil. Sim. Então a gente já entrava naquele ambiente com uma certa hostilidade, com aquela ideia de que só uma pessoa ia ser escolhida. E aí a gente se juntou, eu, Xênia, Samira, Indira, e criamos o Clã das Amoras, que era um grupo de mulheres pretas que estavam ali para se amigar, sabe? Tipo, a gente convidava o máximo de mulheres pretas para fazer parte do nosso grupo do Facebook. Inclusive, a gente nem sabia que estava fazendo isso, mas a gente fez um dos primeiros grupos feministas negros de internet. A gente criou o Clã das Amoras, sei lá, eu não lembro o ano, acho que talvez em 2010, por aí. E a gente convidava muito, sempre só podia entrar mulher e mulher preta, então a gente ficava lá conversando, fale o que você quiser, discuta qualquer coisa, aqui a pauta é livre. E o quanto a gente sentia essa necessidade de chegar num teste e não olhar para uma irmãzinha preta com a cara de rivalidade, sabe? E a gente finaliza, óbvio, né? Neizona, como todos conhecem, é uma pessoa extremamente criativa e sempre teve essa capacidade de monetizar sua criatividade. Hoje ela é estilista, proprietária da Dress Coração e comunicadora digital. E admiro muito como ela constrói e carrega sua bagagem. Sua irmã, Luma. Minha irmã é uma inspiração maravilhosa para mim também. Acabou de se formar em pedagogia. Ficou muito tempo dentro da universidade lá, tentando greves e não greves, professores dispostos e não dispostos, professores gentis e professores racistas. E manteve o corpo dela lá até ela concluir o propósito dela. E é um grande orgulho pra gente porque automaticamente toda a família ingressou na universidade junto com ela, sabe? Por acompanhar o desgaste físico, emocional, financeiro. E pra gente é uma honra ter ela quanto essa pedagoga, quanto essa intelectual da família. Porque Luma é muito cabeçuda, CDF, nerdzinha. E é muito bom porque ela é um ponto de troca maravilhoso pra mim, assim. Eu sempre consulto ela pras coisas, a gente sempre tá trocando, sempre tá querendo saber a opinião de uma da outra sobre coisas que a gente quer fazer, a gente vai se complementando. Bom, Lu, você é empresária, né, empreendedora e tem a sua própria marca, que é a Dress Coração. E é uma marca que tem muita identidade. A gente olha pra roupa, a gente já identifica que é da Dress. E aí eu queria entender um pouco mais sobre esse pensamento de moda e política, porque a gente já entende que moda é política, né? A roupa não é só o que a gente pega do armário de forma aleatória e coloca no corpo, né? Tem muito por trás. Total. Eu comecei Dress Coração como um blog pessoal. Era um blog onde eu postava qualquer coisa, não tinha assim, tipo, meu blog, minha vida. Hoje eu tô de TPM, hoje eu tô de TPM. Foi assim, comecei a fazer um curso de costura. E aí eu comecei a entender que aquilo podia ter um cunho político, porque eu acabava acompanhando vários outros blogs, principalmente blogs de meninas negras não brasileiras, que na época, 2009, era muito fácil achar. Era muito difícil achar blogueiras negras. Tipo, você jogava no Google, você não achava nada. E aí eu comecei a fazer o Dress Coração muito nesse intuito de, tipo, vou fazer um blog de gente preta brasileira. E passei para o Facebook como um site de referência, onde eu postava essas fotos dessas meninas não brasileiras, à torta e à direita, com batons, com cabelos coloridos e com uma estética que a gente tinha medo de viver, né, na época, e não se via, tipo, você não via na televisão mulheres negras com essa estética de empoderamento, sei lá, nos anos 2000. Você via sempre aquele padrão pré-definido de como a sua imagem era vista na mídia e enfim. E foi muito importante para mim porque eu fui me entendendo. Eu meio que fui botando em prática toda aquela educação que eu tive com meu pai, com o processo dele com o bloco, com as reuniões que eu ouvia na minha casa, com tudo aquilo que eu achava que era maluquice. E aí eu fui entendendo, não, gente, é isso que eu tenho que fazer. Então, o Dress Coração acabou meio que se tornando a minha missão de vida, assim. Eu entendi que era por ali o meu caminho.
E aí, quando eu comecei a fazer as roupas, as primeiras peças foram camisetas. E aí vinha com esse cunho de empoderamento, de bonita, bonita, bonita. Do tipo, antigamente uma mulher negra dizia que ela era bonita, as pessoas riam da cara dela. Tipo, kkk, sabe? Tipo, tá se achando, você tá pensando que você é quem? E várias coisas horrorosas que a gente tinha que ouvir só por se assumir, só por se enxergar de uma maneira que a sociedade não queria que a gente se visse. E essa camiseta era uma onda, porque as meninas diziam que vestiam e, tipo, aconteceu a mágica. Logo depois que eu vesti essa camiseta, eu passei a me achar bonita. Porque é um processo de educação, né? Se você não acha que você é bonita, se você não fala pra você mesmo, se você não fala pra outras pessoas que você sabe que aquela beleza habita em você, as pessoas se sentem no direito de dizer o que elas querem sobre você. Há 2 anos você voltou aqui para Salvador depois de uma temporada em São Paulo. Como é a sua relação com Salvador? Eu sinto principalmente a questão das relações. Minhas amizades da fase adulta estão praticamente todas lá em São Paulo, então nesses dois anos aqui eu tive que reconquistar novas pessoas. As pessoas que eu conheci já estão vivendo vidas que nem conectam tanto assim com a minha, enfim. Eu tô reaprendendo a minha cidade, assim, e tô muito feliz com a minha escolha. Fiquei muito plena, principalmente com tudo isso de político que aconteceu, de eu estar aqui, morando aqui, revivendo a minha cidade, a minha essência. E tô redescobrindo essa minha relação agora nessa fase adulta, Luana adulta, baiana, em Salvador. Como é que ela se comporta, como é que ela se movimenta. Lu, ser cidadã é ser? Ser cidadã é ser responsável e consciente, sabe? Ser cidadã é ser responsável pelo lixo que está ali no chão e consciente de que você não pode colaborar para que virem 2 lixos, sabe? É ter a educação que você tem na sua casa, em ambientes fora dela que não são a sua casa. Ser cidadão é você entender o seu espaço e respeitar esse espaço que você se movimenta, pelo fato de que você precisa daquilo conservado e pelo fato também de que outras pessoas precisam viver aquilo, sabe? Eu acho que está muito ligado a isso. Eu achei essa fala digna de uma gestora pública, certo? Assim, então eu estou te nomeando agora prefeita de Salvador. Eita, Ney! Luana Nascimento, mais conhecida como Lu Nascimento, mais conhecida como Neizona, é a nova prefeita da primeira capital do país. E aí, o que é que você faria? Olha, a primeira coisa que, inclusive, eu já mandei até pro Instagram da prefeitura o que são esses pontos de ônibus. Não, eu fico indignada quando eu vou pegar um ônibus. Se estiver chovendo ou se estiver sol, aquela estrutura não serve para nada. Porque é uma estrutura acrílica de vidro, não sei, não entendo. Onde o sol bate, quem tá ali embaixo pode ser frito ou cozido. É verdade. As pessoas, reparem, as pessoas quando estão esperando o ônibus, aqui sempre faz sol, não vai ter esse momento que não vai fazer sol. Já entendemos que faz sol em Salvador. Então o ponto de ônibus, eles precisam abrigar as pessoas do sol. As pessoas ficam atrás do ponto de ônibus quando está sol. Quando chove também não adianta de nada. Enfim, minha primeira ação como prefeita de Salvador vai ser mudar os pontos de ônibus úteis para a minha população querida. Bom, a gente está chegando ao final da entrevista. Lu, tem algum objeto, alguma coisa que represente muito na sua vida nesse momento que você pode só compartilhar com a gente? Tem, eu sou a Maria Objetos, né, como vocês podem ver. Pouco. Eu tenho muito me ligado, agora que eu voltei para Salvador, a objetos que remetam a essa ancestralidade. Eu tenho me cercado de plantas, de elementos, de bichos. E eu acho que um dos objetos que eu tenho me conectado bastante e que eu tenho tentado entender melhor e etc. são principalmente objetos naturais, e esse cristal que eu ganhei de Dona Lili de presente, que é o maior cristal que eu já ganhei na minha vida. É verdade. E eu tenho ganhado muitas pedras de pessoas muito queridas, e tem me despertado para o quanto precisamos nos reconectar à nossa natureza, sabe? A nossa essência, ao que é como nós, fruto da terra, saca?
Muito bem. Queria te agradecer de verdade por ter recebido a gente aqui na sua casa. Gostei muito, sempre aprendo muito trocando com você. Muito obrigada por ter recebido a gente. Esse foi o Cidadão Quem com Luney. Luney. Neizona, Lu Nascimento, ela é de tudo um pouco. Valeu, obrigada.